Senhor a todos, boa tarde. É um privilégio estar aqui novamente com vocês nessa segunda-feira, onde desde já eu quero profetizar sobre a tua vida. Uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana onde os planos de Deus, os propósitos de Deus venham se cumprir na tua vida dia após dia. Eu quero te pedir também que você possa nos ajudar a continuar ampliando o nosso alcance com relação ao YouTube. Você que nos ouve nesse momento, você clique no gostei e compartilhe também com outras pessoas, porque independente de muitas pessoas estarem hoje pregando o Evangelho, a palavra de Deus vai dizer da multiforme graça. E eu sei que desta maneira você é alcançado e você pode também alcançar a outros pelo poder do nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, um beijo grande no coração, fiquem na paz do Senhor e agora com uma palavra tremenda da parte de Deus através da missionária Vasti de Oliveira. Deus abençoe a todos vocês, um beijo grande no coração e não se esqueça, clique no like, no gostei e replique esta mensagem a todos aqueles que você tem relacionamentos. Deus abençoe a todos, beijo grande no coração, a paz. Boa tarde, é um prazer poder estar aqui novamente para falar do nosso Deus, o poderoso, aquele que tem feito grandes coisas, eu creio que na sua vida, na minha vida, e nós podemos testemunhar do seu amor, da sua grandeza, do seu socorro bem presente quando nós precisamos, em todo o tormento da nossa vida. E nesta tarde eu quero falar sobre o Salmo 46. Alguém disse que todos nós, quando estamos em problemas, buscamos os salmos para ler. Por quê? Porque nos salmos nós podemos encontrar todo tipo de pessoas que passaram por vários problemas, por várias dificuldades, e eles encontraram refúgio em Deus. E no Salmo, nós podemos nos identificar com as pessoas do passado que tiveram tantas dificuldades como nós ainda hoje temos e como eles encontraram a vitória em Deus. E por isso gostamos de voltar aos Salmos quando estamos com muitas lutas e dificuldades. Alguém disse que o Salmo é o livro que tem mais lágrimas, porque ali que nós buscamos refúgio, choramos e encontramos consolo. Lógico que é em toda a Bíblia, mas os Salmos realmente fala muito ao nosso coração, porque podemos encontrar pessoas que entraram em depressão, em tristeza, em angústia, que queria desistir, mas eles tiveram a vitória em Deus. E hoje eu quero falar sobre o Salmo 46. Este salmo, quando foi escrito, ele foi escrito quando Senaqueribe queria invadir Jerusalém. E o povo assírio era um povo forte, um povo poderoso, um povo preparado para a destruição e muito cruel também. E quando eles queriam invadir Jerusalém, eles já haviam destruído várias outras cidades. E Senaqueribe estava feliz e contente porque ele tinha todo o poder e já havia destruído e conquistado várias cidades. Agora ele estava chegando em Jerusalém para destruir Jerusalém. E ele mandou os seus líderes para falar para o povo de Jerusalém: olha, vocês serão destruídos. E não fica feliz porque o seu Deus não pode livrar vocês das minhas mãos. Todas as outras cidades que eu destruí, eles tinham deuses e nada puderam fazer para eles ser livres das minhas mãos. E vocês tampouco vão poder ser livres das minhas mãos, porque eu estou indo para destruir Jerusalém e tomar posse desta cidade. Só que a Bíblia diz que depois deles falarem tanto mal contra Deus e criticar, e eles disseram assim: não creia em Ezequias, porque Ezequias, ele não está falando a verdade, em outras palavras. Ele não tem poder para fazer nada, para ajudar vocês, porque eu vou entrar e vou destruir. Entrega, se vocês entregar, será melhor para vocês. Mas o rei Ezequias, quando ouviu toda essa murmuração, essas críticas, eles querendo entrar e invadir Jerusalém, e ouvindo todos os relatos que eles já tinham feito nas outras cidades, destruindo e apoderando de tudo que era das outras cidades,
porque a Bíblia diz que eles fizeram, porque esta cidade não temia, não obedecia, não conhecia o Deus verdadeiro. Mas a Bíblia diz que Ezequias era um homem reto que andava diante de Deus. Ele restituiu a Páscoa naquela época, que a Páscoa tinha sido destruída, abandonada. Ele destruiu os valores para voltar ao templo, para adorar a Deus, para buscar ao Deus verdadeiro, e destruiu todos os outros altares de outro Deus. Então Ezequias era um rei diferente. Ele era um rei que amava e obedecia e conhecia a Deus. E a Bíblia diz que depois que Ezequias ouviu todas essas ameaças e tudo aquilo que Senaqueribe já havia feito, ele entrou no templo, ele colocou a carta diante do Senhor. Ele recebeu esta carta de ameaça e de destruição. Ele entrou no templo, rasgou as suas vestes e começou a buscar a Deus. Sabe, muitas vezes nas nossas dificuldades não sabemos o que fazer. Mas Ezequias sabia porque ele conhecia o seu Deus. Ele sabia que o seu Deus era poderoso para livrar. E ele entrou em oração. E a Bíblia diz que quando ele entrou em oração, Deus deu a resposta para eles não temer que Senaqueribe iria voltar para a sua cidade envergonhado e que seria destruído. E eles confiaram nessa palavra do Senhor. E nessa situação de tanto distúrbio, de tantas lutas, de tantas ameaças, de tantas dificuldades, foi que a Bíblia diz que esse salmo foi escrito. Alguns dizem que foi um poeta, outros dizem que foi Isaías que escreveu esse cântico, porque eles viram o poderoso livramento do Senhor em Jerusalém. E a Bíblia diz que num dia só, Deus mandou um anjo e destruiu 185.000 soldados dos assírios. E Senaqueribe verdadeiramente voltou envergonhado e destruído para sua cidade. E logo nós podemos ver na Bíblia que os seus próprios filhos o matou. Irmãos, assim nós podemos crer. E sempre que você estiver em dificuldade, você volta para este salmo, porque esse é um salmo maravilhoso. Pessoas que tiveram tantas dificuldades e que puderam vencer. Quando Martim Lutero também estava com muitas dificuldades, ele pôs a letra nesse hino, Castelo Forte ao Nosso Deus. E diz a história que quando ele estava muito deprimido, muita dificuldade, com muita perseguição, ele buscava o seu amigo Filipe e disse, agora vamos cantar. Castelo forte ao nosso Deus. Às vezes eu sei que tem hora que não podemos nem cantar, não temos a facilidade para abrir a nossa boca. Mas quando você começa a cantar este salmo e ver o que ele diz, ele começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E eu quero falar esse socorro bem presente nas tribulações. A palavra tribulação quer dizer lugar estreito, que você não tem condição de passar. É como se você estivesse entre a espada e a parede, sem condição de reacionar, de tomar decisão, até mesmo de saber o que fazer. Tribulação é isso, é você estar entre a espada e a parede, num lugar tão estreito que você não sabe como sair dessa situação. E ele disse também, é o refúgio. Essa palavra refúgio quer dizer lugar fácil de achar a Deus. Amém? Que maravilhoso saber que a Bíblia tem resposta para nós encontrarmos Deus. Ele não está distante de você nessa hora que você mais precisa e que você não sabe o que fazer. Então você pode encontrar refúgio em Deus, lugar suficiente, lugar em que você pode entrar na presença de Deus e achar a Deus, porque refúgio quer dizer um lugar fácil de encontrar a Deus, então você pode se refugiar nesse Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes na minha vida eu não sei também o que fazer, eu não sei tomar decisões, há situações que eu estou entre a parede e a espada, mas eu entro diante do Senhor e às vezes choro também, falo, Senhor, essa é uma situação que eu não sei como fazer. Eu não escrevo uma carta como Ezequias recebeu e entrou na presença do Senhor e colocou ali, mas eu rasgo meu coração diante de Deus. Eu falo exatamente para Deus a situação que eu estou passando e que eu não tenho nenhuma solução.
sabe, sempre Deus responde às minhas orações, usando uma pessoa para me dar uma palavra, ou mudando a circunstância, trazendo socorro ao meu coração. Então eu tenho experimentado que realmente refúgio é um lugar fácil de encontrar a Deus, quando você decide nas tribulações buscar a Deus. E refúgio também, vamos ler do versículo 4 até 7, ele diz: há um rio cujas águas correntes alegram a cidade do santuário do Deus, das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Brama nas nações, reinos se abalam, e ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolveu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui, do versículo 4 até o 7, eu disse que tem 3 princípios nesse salmo. O primeiro princípio é você entrar no lugar fácil, que é o refúgio de você encontrar. O segundo é que Deus é o nosso refúgio eterno. Por que nós podemos crer que Deus é o nosso refúgio eterno? Ele diz que brama as nações, a terra. Isso quer dizer, pode haver destruição em todas as nações, calamidade, como nós outros temos visto, enchente, destruição de repente, tsunami, em todas as partes do mundo. Mas aqui ele diz assim, olha, ainda que tudo isso aconteça, Deus é o nosso refúgio eterno e Ele está no controle da situação. E ele disse assim, Ele está no meio do nosso... Ele disse, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Sabe, dentro de nós tem uma fonte. E quando ele disse, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, foi quando também Ezequiel tapou todas as fontes para que quando o rei Senaqueribe viesse, não pudesse encontrar água para tomar. E ele canalizou toda a água de uma maneira tão sábia, tão inteligente, somente para Jerusalém. Então, quando os assírios chegaram, não puderam tomar a água. E toda a água foi para dentro de Jerusalém. Foi porque ele fez um canal de uma maneira tão maravilhosa que os judeus podiam ter água, mas os assírios não tinham esta fonte de água. E naquela época, as pessoas que enfrentavam guerra, a coisa mais importante para eles era ter água na cidade. Porque se não tivesse água, era muito mais fácil para o povo morrer de sede. Então era muito importante essas águas ser canalizadas para a proteção do povo e para sustentar o povo. E a Bíblia diz que também, em João 7:38 diz que aqueles que crêem no Senhor, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. E essa água viva que nós temos é o poder do Espírito Santo sobre nós outros. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é um consolador, é aquele que está sempre para te ajudar em toda a situação que você não tenha sabedoria para tomar decisão. Ele te ensina, ele te fala, ele te orienta e te dá poder, autoridade para vencer as obras do diabo também que vem contra a sua vida, porque às vezes obras malignas, demônio que vem para destruir a sua vida, e o Espírito Santo te dá sabedoria e revelação, como você orar, como você tomar posição nessa situação e ter a solução naquilo que o Espírito de Deus já tem dentro de você. Então dentro de você tem um rio, o próprio Deus está aí junto com você para te dar a solução e para te dar a vitória. E os últimos versículos do 11, ele diz o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu vou voltar do versículo 8, do versículo 8 que diz: vinde contemplai as obras do Senhor, que desolação efetuou na terra. Ele põe em termo as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabedes que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
O terceiro princípio é recordar do que Deus já fez por você. Aquietar diante de Deus. Às vezes nós outros estamos tão inquietos que não conseguimos ouvir o que Deus tem para nós. Isso acontece comigo também. Às vezes é tão difícil eu parar e às vezes eu tenho que orar e pôr a minha mão na minha mente e falar: Senhor, em nome de Jesus, eu levo minha mente cativa à obediência de Cristo Jesus, porque eu quero ouvir o que Deus tem para mim. E também aquietar diante do Senhor e voltar e ver o que o Senhor já fez para você no passado. A semana passada eu estava com uma amiga e ela começou a perguntar o que eu ia fazer, como fazer, e eu disse assim: olha, eu quero falar uma coisa para você. Deus sempre me sustentou, sempre foi fiel. Eu fui missionária na Europa há 18 anos e Ele supriu todas as minhas necessidades. E agora Ele vai fazer o mesmo. E falando assim para ela, e essa palavra, eu me recordei de tudo que Deus fez para mim no passado, os sonhos que eu desejava, conhecer a cidade, quer dizer, a igreja mais grande do mundo, Deus realizou. Então, Ele é aquele que tem me abençoado. Eu comecei a recordar o meu passado, o que Deus tem feito. E o que você tem que fazer também é recordar as vitórias que você já teve. Não é o fim dessa luta que você está passando. Você não vai morrer nessa situação. Deus te deu a vitória no passado, Ele continua te dando agora. Ele vai abrir portas, Ele vai te orientar, Ele vai te direcionar e vai te fortalecer para a vitória que você tem que ter. Às vezes a vitória não vem rapidamente, você tem que continuar crendo, buscando refúgio no Senhor e sabendo que Ele é esse lugar fácil de você encontrar, recordando as maravilhas que Ele já fez na sua vida, e a vitória é nossa no nome de Jesus. Então, nessa tarde, eu quero te aconselhar que você volta o seu coração para este salmo e busca daquilo que o Senhor tem para você, assim como Martim Lutero sofreu no passado e buscou refúgio no Senhor neste salmo. Eu quero dizer que Ele é o mesmo Deus que fez no passado na vida de Martim Lutero, na minha vida, na vida de várias pessoas. O Senhor dos Exércitos está com você. Ele vai pôr fim nessa sua guerra. Deus te abençoe e um tempo de muitas vitórias na sua vida, no nome de Jesus.